A jornalista Hildegard Angel, esta enorme referência do jornalismo brasileiro, convidou-me para uma entrevista em seu estúdio, no Estúdio Azul, famoso Estúdio Azul. Concedi essa entrevista. Ela foi gravada e veio a ser colocada no ar pela TV 247 logo no começo de setembro. Gravei a entrevista no final de agosto, veio ao ar início de setembro de 2023. Pela primeira vez, eu vi, não quer dizer que já não havia antes, mas eu percebi, porque quando damos a entrevista ao vivo, é muito difícil acompanhar o entrevistado. O entrevistador vê o chat, mas o entrevistado não tem condição de ler. E todas as entrevistas eram ao vivo, aquela foi gravada. Foi uma ocasião em que eu sentei para ver uma entrevista minha. É uma rara condição essa de sentar-se. A entrevista, em geral, é ao vivo. E vi as mensagens magníficas. Gente maravilhosa. E, em algum momento, surgiu um perfil anônimo. Um hater. Um stalker. Esses termos, hater e stalker, que eu vou usar bastante aqui, são termos em inglês, mas que se referem aos perseguidores do submundo da internet. Ele não dizia nada, esse perseguidor. Ele dizia assim: aguardem, coisas acontecerão com ele. E as pessoas perguntavam nessa entrevista para Hildegard Angel: o quê? Aguardem. Então havia uma anunciação: aguardem, aguardem, aguardem. O que é algo abominável. Eu, logo em seguida, concedi-lhe, querido Leonardo, a entrevista mensal do mês de setembro, depois a de outubro. Os haters vieram em todas as entrevistas anunciando: ele será destruído, coisas assim. Isto foi chocante, porque, incrivelmente, nos meus anos inteiros de entrevistas, eu tenho um carinho enorme do público por mim, enorme. Mensagens altamente positivas, no máximo uma ou outra perguntando que não entendeu um conceito. Enorme carinho. Aquilo para mim era absurdo. Esta escala foi aumentando, ela foi aumentando, ela foi aumentando, sem dizer o que era. Os perseguidores a cada vez trocavam de nome. Era nome genérico. Ninguém sabia quem eram esses perseguidores. Iam anunciando que eles me desgraçariam, me desgraçariam, me desgraçariam. Eu chamei um núcleo de juristas, meus antigos alunos e orientandos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Chamei um núcleo e lhes falei sobre o que se passava. Pessoas magníficas, especiais. E então, este núcleo me acompanhou. Alguns nomes que eu não posso deixar de citar: Vitor Baral, Vitor Ferreira, Leonardo Godoy, Camilo Caldas, meu primeiro orientando, e tantos outros mais. Acresceu-se a esse núcleo Gabriela Martins, tanta gente especial. Esse núcleo foi andando, uma querida amiga minha, Dora Encontre, foi chamada para esse núcleo, para me apoiar nesse caminho. Eu procurei um dos maiores psicanalistas do Brasil, marxista, Christian Aritzaldi, e acompanhei essa jornada com um grande psicanalista comigo desde outubro de 2023. Eu queria entender o que era esta acusação, que não era uma acusação, era uma anunciação de destruição que vinha a ser isto. Isto, quando chegou 2024, revelou o seu submundo. E agora eu vou contar a história dos subterrâneos, dos bastidores. Janeiro para fevereiro de 2024. Eu estava em minha casa. Por um acaso dessas coincidências da vida, eu estava numa das sessões de psicanálise online, naquela ocasião. Começam telefonemas a mim. 3h15 da tarde. Me liga um dos meus antigos orientandos, depois me liga outro, me liga mais outro e mais uma antiga aluna. 4 ligações em 3 minutos. Aí me manda uma mensagem: quando puder me retorne, quando puder me retorne, quando puder me retorne. Disse ao psicanalista. Pela primeira vez, e foi a única, eu pedi licença para interromper uma sessão de análise. O analisado pediu licença, não o analista, no começo, porque alguma coisa muito estranha havia. Retorna as ligações. Naquele dia, minutos antes, um perfil perseguidor de internet, que não dava um nome, anônimo, maligno, disparou em 1 minuto inúmeras mensagens, o que é revelador de uma máquina industrial. Uma pessoa que eventualmente tem aí alguma algeriza a alguém, alguma raiva de alguém, escreve para alguém, depois de um tempo escreve mais alguém, etc. e tal. Disparar no prazo de 1 minuto várias mensagens, isto é um esquema profissional de perseguição.
Isto é, muito bem feito. Para uma aluna ouvinte minha de um curso de mestrado de 2023, doutoranda de uma universidade do Paraná, eu lhe franqueei a possibilidade de acompanhar minha aula online. A aula era online, do meu curso de mestrado e doutorado em 2023. Muito bem. Esta aluna vem a ser esposa de um professor universitário, meu amigo, pessoa querida, de convivência de muitos anos. Por muitas ocasiões eu vou contar essa história para que entendam a maldade e a indústria da perseguição. Nas minhas aulas, esta aluna estava no Paraná, tantos alunos em tantos lugares do Brasil, a aula era online, e era frequente que o seu marido, professor de Universidade Federal de Direito, uma pessoa de liderança política de esquerda, inclusive, como ela também, ele frequentemente aparecia no meio da minha aula e fazia assim na câmera. Uma vez eu citei numa aula de filosofia um verso, um poema de uma música da MPB. Deu um intervalo da aula online, na volta ele pediu a palavra, pegou o violão e tocou a música para todos escutarem. Foi lindo. Um dia, passava a aula e perguntei a ela, cadê seu marido? Viajou. Eu perguntei, e você deixou ele viajar? Ele falou, não, ele me deixou aqui sozinha. Então, eu confio nele, ele confia em mim. Janeiro de 2024, isto foi 2023. Eu vou tomar a liberdade, querido Leonardo, pela primeira vez eu lerei o que o mal fez em termos de perseguição. É a primeira vez que isto vai a público. Isto aqui está em todas as investigações policiais e nos processos em andamento. E pela primeira vez será lido. Um perfil anônimo, cujo nome de Instagram é @levanteusp, envia para essa aluna, disparado, no mesmo minuto em que disparou para um punhado de gente, a seguinte mensagem. Eu lerei como a insídia e a perseguição foram engendradas contra mim. Só um toque do nosso coletivo, alunos e ex-alunos do Mascaro, com tua licença. Isto é para aquela aluna ouvinte. Uma de nossas camaradas esteve em uma das aulas do professor Alisson Leandro Mascaro, na qual o mesmo fez uma referência deteriorante, um vernáculo peculiar, do conselheiro Acácio, sobre você e seu companheiro. Nossa camarada se solidarizou e pediu para deixarmos o acolhimento à brincadeira de péssimo gosto, e que tem sido cada vez mais recorrente, agora vem a insídia deste jurista misógino, que é o Mascaro. Bem, agora vem a máquina do cancelamento. Bem, pedimos encarecidamente que esta mensagem, tal qual este perfil, alcance apenas aqueles que possam cooperar com o andamento de nossas investigações independentes, preservando a saúde mental dos, com X, alunos, com X, que têm nos procurado, expondo-se a tal condição. Em conclusão, e em solidariedade à luta dos jovens comunistas brasileiros, olhem como é que o engendramento é absurdo, pedimos para aqueles que tiverem mais informações sobre outros casos abusivos, nos informem. E no caso daqueles que não estiverem cientes destas ocorrências e queiram saber mais a respeito, também nos colocamos às ordens. Do nada, para esta aluna, que então responde, 10 minutos depois, para o hater, para o perseguidor. Boa tarde, creio que vocês estejam falando de outra pessoa, que não o professor Alisson Mascaro, que conheço. Jamais fiquei ofendido ou constrangido com qualquer colocação dele. Ele é amigo pessoal do meu marido e tem toda a liberdade do mundo para brincar conosco sobre qualquer assunto. É lamentável que esse ataque esteja sendo feito sem assinatura por detrás de um perfil anônimo. Podem me tirar da lista de vocês, pois não serei eu que compactuarei com isso. O professor é um exemplo de cientificidade, seriedade e respeitabilidade para mim. Encerrem isso, pois não há fundamento. Neste minuto que enviaram esta mensagem infame a essa pessoa, no mesmo minuto, porque isso aqui não é alguém que destila alguma questão pessoal, é uma máquina industrial, no mesmo minuto, este mesmo @levanteusp, para outra pessoa, escreveu assim: nosso coletivo está passando para demarcar solidariedade aos alunos com X e ex-alunos com X do professor Alisson Leandro Mascaro, que possivelmente estejam em situação de desproteção em virtude de sortidos, é também um vernáculo do conselheiro Acácio, casos de assédio sexual envolvendo o catedrático. Aí, enfim, me pôs no século XIX. Estamos às ordens para quaisquer contribuições para uma pessoa que não tem nenhum contato que se preste a receber essa mensagem. O que você puder dizer, diga, estamos às ordens para quaisquer contribuições. Foi um maquinário em um minuto. Maquinário industrial. Este era o subterrâneo. Começaram a mandar mensagens para pessoas as mais variadas do Brasil. Você tem alguma coisa a falar contra Alisson Mascaro? Diga. Isso tudo, querido Leonardo, chegou ao intolerável. Ou seja, é uma investigação que não parte do fato em si, mas do alvo, né? Pede, enfim, algo para fazer.
Julho de 2024. Aqui é, eventualmente, a situação mais absurda pela qual um ser humano tem que passar. Esta situação, inclusive, me faz perceber que eu fui tamanhamente perseguido que, eventualmente, esse maquinário foi de uma industrialização sem fim. Este fato que eu vou narrar pela primeira vez nos envolve no seguinte sentido. No meio da pandemia, numa das minhas entrevistas mensais a você, isto passou, imaginem, dezenas e dezenas e dezenas de entrevistas que nós temos. Alguém, no meio de uma entrevista, mandou um superchat e você leu, dizendo que o jogador de futebol Neymar falou qualquer coisa. Essa qualquer coisa era uma defesa do Bolsonaro, do bolsonarismo, não importa o quê, posições de direita. E eu disse no meio da entrevista, por 15 segundos, eu mesmo esqueci, mas vejam como é que os perseguidores pegaram a lupa. Eu disse assim, ao invés da gente comentar reflexão do Neymar sobre defesa do Bolsonaro, naquele dia haviam me dito, naqueles dias, que havia um jogador de futebol em Portugal que publicava fotos com livros na concentração para os jogos. Então, ele era diferente de todos os jogadores de Portugal, ou de qualquer lugar do mundo. Enfim, ele publicava fotos com livros. E ele havia feito elogio a mim. É uma pessoa engajada na esquerda. Pois bem, haviam me dito o nome dessa pessoa. Só que eu havia esquecido o nome desse jogador. Eu disse, melhor do que ficar comentando o assunto da direita e dando bola para jogador de futebol de direita, estou sabendo que tem um jogador aí de esquerda que a gente deveria procurar no seu nome. Falei, inclusive, quem puder, joga o nome aí no chat. Alguém deve ter jogado. Pois bem, falei isso, nunca mais na vida lembrei ou falei de qualquer coisa a respeito, nem em público, nem em particular. Julho de 2024. E, eventualmente, agora é um dos momentos mais absurdos que se possa imaginar. Uma menina que cuidava das minhas redes sociais, porque eu não tenho acesso a elas, envia uma mensagem a mim. Professor Alisson, aconteceu uma coisa vergonhosa e triste. Falei, o que foi? Ela disse, eu prefiro que o senhor veja uma mensagem absurda da internet. Eu falei, eu estou fora do computador. A hora que o senhor puder, o senhor vai. Eu estava indo almoçar, almocei muito mal, porque eu não sabia o que era, do que vinha. Sabia que os haters estavam aí mandando mensagem para todo lado. Uma mensagem deste atleta de Portugal, dizendo que todo o encanto que ele tinha por mim, todo o respeito havia sido quebrado. Aí, essa moça escreveu, professor Alisson não tem acesso à rede social, você poderia dizer o que é? Ele falou, é por causa disso. Pela primeira vez eu vou ler. Um perfil perseguidor, anônimo, vergonhoso, por nome, em janeiro, tinha nome @LevanteUSP. Agora o nome é outro, @BolcheviqueUSP. Enviou a seguinte mensagem para um atleta de Portugal, de quem eu só me referi uma vez na vida, por 15 segundos, sem saber o nome. Salve, salve, X, é o nome do atleta, vírgula. Apenas para dizer que sou brasileiro e presenciei o Mascaro se referindo a ti, de péssima forma, entre os alunos. Fique atento com esta pessoa. Abraço, camarada. Aí continua. Mascaro tem uma teoria escrota. Olhem o grau do absurdo da mentira posta pela perseguição. De que toda figura pública que ele segue e lhe admira, eu vou tomar aqui a vergonha de escrever o absurdo, que jamais na vida eu falaria em hipótese nenhuma, e vou tomar aqui a vênia de escrever. Mascaro tem uma teoria escrota de que toda figura pública que ele segue e lhe admira, pasmem, quer dar para ele. Assim se refere a ti e outros populares como Y, que também não vou dar o nome. Pasmem, sou orientado por ele e posso dizer que é um louco. Aqui, a perseguição a mim chegou a um ponto de degradação insuportável. Porque enviando mensagens para dizer, você tem alguma coisa a dizer contra Mascaro? Um perfil que tem @Instagram, Preta Chaca Zulu, tudo junto. Envia uma mensagem a um orientando meu. Até então, nunca haviam mandado mensagens a orientandas e orientandos. Era alunas e alunos de modo geral, ou pessoas que não tinham nenhuma relação comigo. Enfim, ultrapassam a barreira. Outubro de 2024. A mensagem é esta. Lhe pediria para não printar ou compartilhar esta mensagem. Olhem que a mensagem começa no esquema da máfia. Não está informando nada, está pedindo para não printar ou compartilhar esta mensagem, que é um pedido de ajuda. Aí vem o conselheiro Acácio de novo. Porquanto existem orientandos agindo contra a nossa iniciativa, em custódia do Alisson. Entenda por custódia o que quiser. Isto posto, vejam que é um português castiço. Isto posto, você sabe
Os oprimidos se tornam os opressores. E é isso que combatemos. Ou seja, não dá para entender nada do que está sendo dito aqui. Os oprimidos se tornam os opressores. Quer dizer, seria eu o oprimido que estou me tornando opressor? Então ele está declarando que eu sou um oprimido. Serei muito breve. Então, olha que depois de passar todos esses parágrafos aqui, falando que nem uma português castiço, agora ele será breve. Há uma investigação relevante, já está anunciando aqui, sobre diversos casos de importunação, assédio e abusos sexuais do professor, recentes e mais antigos. Agora é a prova da indústria do crime do assassinato de reputação, que terão a judicialização das denúncias e, indubitavelmente, cobertura midiática. Está anunciado. Inúmeros alunos estão colaborando de alguma maneira, inclusive com relatos anônimos, quando vitimados. Nós gostaríamos de saber, agora, mais uma vez a insídia, a perseguição, se o camarada teria interesse em contribuir com algum relato anônimo, diretamente para o veículo que nos guardará com a seguridade de nossas identidades em anonimato permanente. Nenhum aluno saberá quem pertence a cada relato, apenas a profissional que conduzirá a investigação. Uma pessoa do nada estava trabalhando 3 da tarde no escritório de advocacia, quando do nada lhe manda uma mensagem perguntando se ela não quer contribuir com um relato para uma perseguição que levará indubitavelmente à cobertura mediática e o veículo guardará com a seguridade das identidades. Se o perfil tinha certeza da cobertura midiática, o perfil não pode ser o jornalista ou a jornalista? Eventualmente, deveria ser uma questão a ser pesquisada. Eu quero falar agora, eventualmente, do caso mais absurdo de todos. Eu chamo uma equipe de juristas que eu formei, advogadas e advogados, para tratarem do caso da perseguição. Esta equipe começa uma investigação para ver quem eram estas pessoas. Eu acabei de ler aqui a mensagem que anunciava uma publicação que guardará as nossas identidades em anonimato permanente. Veja como uma promessa permanente. De um perfil chamado Preta Chaca Zulu. Uma advogada da minha equipe de defesa, vasculhando na internet, chegou na página 50 e tantos de pesquisa. Ela foi uma a uma. Na 1, na 2, na 3, tal e tal. Na página 50 e tanto de Google, de pesquisa, ela descobriu uma mensagem do perfil Preta Chaca Zulu, que é o perfil que organizou a perseguição contra mim. No dia que ela descobriu, no outro dia, esse perfil apagou a mensagem. A mensagem é de dezembro de 2022. O perfil Preta Chaca Zulu mandava mensagens para quaisquer pessoas dizendo: contribua com algum relato contra Alisson Mascaro. Ela induzia, levava a falar e garantia anonimato permanente do veículo que publicará. Mensagem de dezembro de 2022, agora é a mais aberrante de todas. Mensagem para a então indicada futura ministra da Cultura, Margarete Menezes. Agora vem o absurdo. Margarete, exatamente na semana em que Margarete Menezes foi nomeada ministra da Cultura, Silvio Almeida, meu aluno, ministro dos Direitos Humanos, e todos os demais ministros e ministras foram anunciados. Dezembro de 2022, lembrando, Lula tomou posse no terceiro mandato dele, janeiro de 2023, um mês antes da posse. Margarete, sua nomeação me fez chorar de emoção. Gostaria só de deixar registrado que espero que esta grande revolução cultural que Lula quer fazer não privilegie nas artes plásticas este pintor carioca que vem silenciando e humilhando mulheres pretas, cujo nome eu não vou ler aqui para preservar este artista, mas quem quiser tem reportagens a respeito, no 247. Espero que a revolução cultural que vocês farão considere que homens pretos também têm um pacto machista para acobertar machismo e assédio preto. E nós, como pretas, não podemos passar pano para isso. Como uma mulher preta trabalhadora, curadora e pesquisadora, espero que não coloquem mais, desse jeito, por sinal, holofotes neste macho criado pela família Marinho, que finge peitar os brancos poderosos, mas só faz isso para pedir seu próprio pavilhão, seu próprio sucesso, passando por cima de pretos e pretas, exclamação. Espero que não coloquem mais, desse jeito, holofotes neste capitão do mato que silencia mulheres pretas e que coloca a rocinha para caçar os meninos que roubaram sua casa. Acredito muito em vocês e espero que não caiam nas ilusões do que a arte contemporânea oferece. Só uma dúvida, Alisson. Esse perfil, quer dizer, que pratica esse cancelamento em relação a esse pintor, ele chegou a ser cancelado pelo mesmo veículo de comunicação ou não foi cancelado? Ele também foi alvo de acusações? Nesta época, ele começou a pipocar na imprensa e as pessoas diziam que ele era um pintor polêmico.
Então eu volto a dizer, espero que não caiam nas ilusões do que a arte contemporânea oferece como um grande gênio, o grande Deus, como ele mesmo se chama. Axé Preta, um beijo de Bangu, Rio de Janeiro. Então, Preta Chaka Zulu anuncia-se como de Bangu, é fluminense, é, enfim, carioca. De tal modo que Preta Chaka Zulu, que mandou mensagens para as pessoas aleatórias dizendo tem algo a falar contrário ao Mascaro, vai sair num órgão de imprensa, não era perseguidor minha apenas, não era perseguidora minha apenas. Preta Chaka Zulu era perseguidora profissional do submundo da internet. Preta Chaka Zulu, em outubro para novembro, foi a primeira semana de novembro, foi a semana que acabou outubro e começou novembro, envia para um psicanalista, não é o meu psicanalista, um outro psicanalista, a seguinte mensagem: Preta Chaka Zulu, que perseguiu a um artista plástico do Rio, é o profissional da perseguição. Enviou assim uma mensagem para um psicanalista. É um psicanalista do meu grupo de pesquisa, eu tenho vários no meu grupo de pesquisa. Nossa busca por você se dá por sugestão de um dos orientandos do grupo, pela enorme confiança em sua pessoa e pela psicanálise. Então os perseguidores confiam na psicanálise, é uma mentira. Há alunos precisando de amparo psicológico no grupo de pesquisa. Aí vem, olhem que interessante. Caso queira contribuir com um relato anônimo, porque estou lendo literalmente, há alunos que precisam de psicanalista. É de se esperar. Então ele vai dizer, você poderia atender um aluno? Seria absurdo, porque é uma das pessoas mais próximas a mim e vão pegar exatamente essa pessoa para defender alguém. Não é isso que pediram. Caso queira contribuir com um relato anônimo a uma mídia de esquerda que tornará esses casos públicos, conte conosco para fazermos a ponte. Preta Chaka Zulu anuncia que serve de ponte para uma mídia de esquerda que tornará esses casos públicos. O relato será anônimo. Se The Intercept, tendo sido informado por mim e pelos meus advogados de que eu sofria perseguição, sabendo que havia processos judiciais para investigar os perseguidores, sabendo que havia investigação criminal e policial contra os perseguidores. Se The Intercept, mesmo sabendo de tudo isso, porque sabia, tinha vídeo meu, que semanas antes, havia chegado em uma semana 100 mil visualizações, falando no canal lá que posta os vídeos meus. E tinha nota pública, etc e tal. Se The Intercept não fez nenhum movimento para investigar a causa de todo esse processo de tentativa de destruição da minha imagem, é esta reportagem que fizeram contra mim a reportagem mais infame da história, porque eles sabiam que havia Preta Chaka Zulu e ignoraram. É mais ou menos como haver um elefante numa sala e Intercept pegar uma lupa e tentar ver se tem uma poeira no rodapé. Eu tenho outra interpretação, mas... Então, vamos lá. A primeira hipótese é esta. Se The Intercept, sabendo que havia Preta Chaka Zulu, não se dignou a querer saber quem era Preta Chaka Zulu, que está provado aqui a série de crimes que cometeu. O meu caso, então, Leonardo, The Intercept cometeu o caso escola base do século XXI. Se The Intercept sabia quem é Preta Chaka Zulu, que é a minha hipótese, então, o meu caso não é a escola base do século XXI. A escola base é o caso Alisson Mascaro do século XX. Porque este é o maior escândalo internacional do jornalismo do século XXI. Um perfil profissional por 15 meses. Eu sou um professor universitário, eu não sou presidente da República, eu não sou ministro de Estado, eu não sou dono de empresa, eu não sou dono de multinacional, eu sou um professor.